Olá, pessoal. Vamos começar aqui nossa revisão aí, como eu havia comentado, para os alunos aí do primeiro ano que farão prova aí na quarta-feira. Então, aqui o primeiro tópico, né? O que nós vamos estudar é vamos revisar a parte de cinética e química, velocidade de consumo, velocidade de produção, velocidade média. Primeiro, vamos aos aspectos quantitativos, né? Então, suponha que eu tenha essa reação. Nesse caso, as letras minúsculas aqui são os coeficientes que deixam a equação devidamente balanceada. Substâncias que estão antes da seta reagente, substâncias que estão após a seta produto. Porém, à medida que o tempo passa, a reação vai ocorrendo e as quantidades de A e de B, que são os reagentes, essas quantidades vão diminuindo. E C e D, as quantidades vão aumentando. Quando a gente fala de taxa de consumo ou taxa de produção, nós estamos nos referindo qual é a quantidade de reagente que é consumido por unidade de tempo ou a quantidade de produto que é produzido à medida que o tempo passa. Tá? Então, como é que a gente pode verificar isso aqui? Então, como é que a gente calcula essa velocidade, essa taxa de consumo ou essa taxa de produção? Então, vamos imaginar que eu tenha essa fórmula aqui. Ó. Essa aqui, taxa de consumo em relação a A, taxa de consumo em relação a B. Por que é taxa de consumo? Porque são os reagentes. Aqui, se nós pegarmos isso aqui, é a velocidade de produção de C ou a velocidade de produção de D. Então, por que C e D é produção? Porque estão sendo produzidos. Eu falo velocidade de consumo, velocidade de produção. Taxa de consumo, taxa de produção, na verdade é a mesma coisa, tá? Porque a velocidade também é uma taxa de variação. Então, aqui, se você verificar, A e B são consumidos, C e D são produzidos. Isso significa você dizer, se à medida que o tempo passa, a quantidade de A e de B diminui, então por isso que aparece o sinal negativo aqui na fórmula. Já no caso de C e D, à medida que o tempo passa, as quantidades de C e D aumentam. Então, não precisa sinal negativo aqui. Ó. Não existe. Então, eu coloco sinal negativo na fórmula só quando é velocidade de consumo. Ok? Outra coisa importante aqui que a gente tem que verificar é o seguinte: velocidade média da reação. Não existe a velocidade da reação. Não, esse termo dificilmente você vai encontrar. O que você vai encontrar é velocidade de consumo, velocidade de produção, e se ele usar o termo velocidade média. A velocidade média, que você tem a lei da velocidade, é a velocidade de um componente sobre o seu coeficiente. Então, a velocidade de A sobre Azinho é a mesma coisa do que a velocidade de B sobre Bzinho, que é a mesma coisa que a velocidade de C sobre Czinho, que é a mesma coisa que a velocidade de D sobre Dzinho. Tá? Nós, fazendo alguns exercícios, a gente chega a essa conclusão aqui. Então, vamos fazer esse primeiro aqui sobre essa temática. Então, eu tenho aqui a reação que envolve a combustão da amônia, é essa reação. O que ele fornece para nós, vamos destacar aqui, observa-se que a amônia está sendo queimada numa velocidade de 0,24. Ah, então é a velocidade de consumo da amônia. Como é que eu sei que é consumo? Porque a amônia é reagente. Então vamos analisar. Se a gente aplicar aquela equação na letra A, então o que eu tenho? Qual é a velocidade de consumo de oxigênio? A velocidade da amônia sobre 4 tem que ser igual à velocidade do oxigênio sobre 5. Porque de onde que eu tirei esse 4? De onde eu tirei esse 5? Aqui é amônia. Então, amônia, o coeficiente dele é 4. Aqui eu tenho oxigênio e o coeficiente dele é 5. Como esse valor aqui é 0,24, então fica 0,24 sobre 4 é igual à velocidade do O2 sobre 5. Aí você vai fazer essas contas, a velocidade do O2 vai dar 0,3. 0,3 o quê? A unidade é a mesma que você havia destacado aqui. Ó. Então, você verificou aqui que a velocidade aqui é em mol por litro por segundo.
Então, nesse caso, a velocidade tem que ser a mesma coisa. Mol, litro, vezes segundo. Ok? Então, resolvida a letra A. Tá joia? Vamos à letra B. Vamos apagar. Pô, você vai voltando o vídeo aí. Não entendeu, gente? Volta o vídeo. Tá? Então, vamos apagar aqui para a gente fazer a letra B. Na letra B, olha o que nós temos. Vamos imaginar que eu tenho agora o seguinte. Qual a velocidade de formação da água? Então, ó, a velocidade da água sobre 6 é igual à velocidade da amônia sobre 4. Bem, está aqui. A água, o quociente da água é 6. Ó. A amônia, o quociente dela é 4. Então, nesses casos, o que nós estamos fazendo é usando essa fórmula aqui. Ó. Estamos usando essa fórmula que está aqui. Ó. Essa expressão que nós estamos usando. Então, aqui, como esse valor aqui é 0,24, então, o que nós temos ali no caso? Vai ficar velocidade da água sobre 6 é igual a 0,24 sobre 4. Essa velocidade da água vai ser 0,36 mol litro segundo. Então, legal. Aqui eu achei a velocidade em mol litro segundo. Por quê? Porque o dado aqui foi mol litro segundo. Só que no enunciado ele está pedindo em grama, ó, em grama litro segundo. Então, qual é a substância que nós estamos nos referindo? É o CO2. Então, massa molar do CO2 não. CO2 não, da água, desculpa. Então, aqui é da água. Qual é a massa molar da água? O H tem massa molar 1, o oxigênio 16. Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, se a velocidade fosse 1 mol por litro vezes segundo, seria 18 gramas litro segundo. 1 mol de água, 18 gramas. Por isso que eu usei aqui. Então, se eu tenho aqui 0,36 mol litro segundo, então é x. Aí você faz as contas aqui e encontra o valor de x. Tá ok? Esse é o primeiro exercício, então. Vamos a um outro. Está aqui. Eu tenho a combustão do metano. Então, se admitirmos a velocidade média constante, a velocidade de consumo de metano, qual é a massa produzida em 1 hora? Então, vamos pensar aqui no caso. A equação não está balanceada. Eu tenho que balancear a equação. Um aqui, um carbono, um aqui. 4 hidrogênios, 2 aqui. Oxigênios, 2 e 2, 4. Então, 2 aqui. Tá? O exercício fala de metano e gás carbônico. Então, nesse caso, a velocidade do metano sobre 1 é igual à velocidade do CO2 sobre 1. O 1 aqui e o 1 aqui. Então, os dois valores são iguais, porque ficaria 0,25 sobre 1 é igual à velocidade do CO2 sobre 1. Então, a velocidade do CO2 é igual a 0,25 mol por minuto. O que ele está querendo dizer? Que a cada 1 minuto são produzidos 0,25 mols. Mas ele quer em 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Então você faz assim, ó, 1 minuto produz 0,25 mols de CO2. Então, 60 minutos vai produzir X. X dá quanto? X vai dar 15 mols de CO2. Beleza. Só que os dados aqui, ele está pedindo qual é a massa em gramas. Eu estou achando aqui em mol. Então, quanto que é a massa molar do CO2? O carbono é 12, o oxigênio é 16. Como são 2 oxigênios, que vai dar 44. 44 gramas por mol. Então, se 1 mol são 44 gramas, em 1 hora não vão produzir 15 mols? Então, 15 mols vai produzir quantos gramas? X. 44 vezes 15,
660 gramas. Então, resposta, letra E. Ok? Próximo aí. Vamos ao próximo para a gente ver aqui do que se trata. Então, aqui são itens da UNB, tá? Que diz assim, vamos, que o enunciado, esse enunciado tem lá na questão, tem aí na apostila, você pode comparar. E aqui ele diz, ele fornece a reação para nós, que é importantíssima, a equação já está balanceada. Então, ele diz assim, ó, a velocidade de consumo de hidrogênio é igual à velocidade de produção de água. Então, se nós analisarmos lá em cima, a velocidade do H2 sobre 2 é igual à velocidade da água sobre 2. Aqui é 2 do hidrogênio, 2 aqui. Como corta e corta, as duas velocidades são iguais. Então, verdadeiro. Tá? Isso é importante. Uma questão como essa é fundamental aí para a gente ter essa percepção. Nessa de baixo aqui também. Aqui tem um enunciado, você pode ler. Então, com base no enunciado, digo o item. A taxa de consumo de oxigênio é igual à taxa de produção de gás carbônico. Se nós analisarmos ali, então, é o consumo, produção de gás carbônico e consumo de oxigênio. A velocidade do oxigênio sobre 6N é igual. Vamos apagar aqui. Então, a velocidade do oxigênio sobre 6N tem que ser igual à velocidade do CO2 sobre 6N. O 6N apareceu por quê? Por conta do coeficiente, ó, 6N, 6N. Então, você vai cortar, simplifica, e uma velocidade é igual à do outro. A velocidade do oxigênio e a velocidade do CO2 são iguais, que é exatamente, aqui ele está dizendo que essas velocidades são iguais. Então, verdadeiro também. Mais uma questão. Aqui eu tenho um VX, que é um agente químico altamente tóxico, né? Que vai se decompor. Então, a ideia é que ele se decomponha. Quanto mais rapidamente ele se decompor, mais eficiente é um processo. Tá? Por quê? Porque essa substância ela é proibida, o uso de armas químicas. Tá? Ela não pode perdurar no meio ambiente durante muito tempo. Então, eu tenho aqui 5 métodos, foram feitos 5 experimentos, e ele diz, com base nas informações fornecidas, qual método de detoxicação é mais eficiente? Será mais eficiente aquele que for mais rápido. Ah, então aqui eu tenho, ó, quantidade de VX consumido. Está vendo que está em porcentagem? Porcentagem é por cento. Então aqui seria a mesma coisa do que se nós tivéssemos, vamos supor que eu vou partir de 100 gramas de VX e eu estou consumindo 50 gramas, ou 70, ou 56, ou 75, ou 90, em cada intervalo de tempo. Se a gente supor que a massa inicial é uma massa de 100 gramas. Então, o que vai acontecer? Qual é a velocidade 1? A velocidade 1 é a quantidade dele, 70 gramas, que será consumido em 10 minutos. Então, essa velocidade é de 7 gramas por minuto. Então, a cada minuto, a quantidade de VX diminui 7 gramas. V2 é 30 gramas em 5 minutos. Então, a velocidade é de 6 gramas por minuto. Então, a cada 30 gramas em 5 minutos. V2, qual é a velocidade? Seria 56 gramas em 7 minutos. Certo? Então, nós temos aqui 8 gramas por minuto. O V3 vai se decompor 75 gramas em 15 minutos, o que nós teremos 5 gramas por minuto. E no V4, eu tenho, vai se decompor 90 gramas, mas em 20 minutos. Então, o que eu tenho? 4,5 gramas por minuto. De todos esses experimentos, qual deles é o mais eficiente? Ou seja, em qual deles ocorre a degradação do VX mais rapidamente? No V3 aqui, ó.
Aqui é 56 gramas em 7 minutos. Então, 56 gramas em 7 minutos é o V3. Esse aqui é o V3, esse aqui é o V4, esse aqui é o V5. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok? Então, vamos seguir. Então, nós fizemos aqui alguns exercícios que envolvem velocidade média da reação. Velocidade de consumo, velocidade de produção, velocidade média. Então, primeiro foi da amônia, depois nós tivemos essa aqui da combustão do metano, dois itens lá mais teóricos aí do PAS e do vestibular da UNB, e aqui, mais essa questão aqui da Universidade Federal do Paraná, ok? Sobre o Vx. Então, assim você determina a velocidade. Poxa, e se eu quiser alterar a velocidade de uma reação? Bem, nesse caso, a gente tem que saber como que a reação acontece. Então, quais são os fatores que alteram a velocidade da reação? Para a gente poder entender os fatores que alteram a velocidade da reação, eu tenho que saber como que uma reação ocorre. E hoje em dia, a teoria que é mais utilizada para explicar isso é a chamada teoria das colisões. Teoria das colisões. Ou seja, para uma reação química ocorrer, é necessário que os reagentes sofram uma colisão e vai haver a formação dos produtos. Agora, essa colisão, para que a reação aconteça, ela tem que ser uma colisão efetiva, né? Não é qualquer choque entre H2 e I2 que vai ocorrer a reação, não. Por exemplo, se nós tivermos a molécula de H2 colidindo assim e uma molécula de I2 colidindo assim, esse choque aqui não vai ter reação. Para que ocorra a reação, as moléculas têm que bater na posição certa e a energia tem que ser suficiente para quebrar aqui, ó. Então, quais são as colisões que vão proporcionar uma reação química? São as colisões efetivas. O que é uma colisão efetiva? É aquela que tem orientação e que tem energia. Orientação significa bater na posição certa e energia significa ter energia suficiente para romper essa ligação aqui no meio e formar os produtos desejados. Então, quando a gente fala de fatores que alteram a velocidade da reação, nós estamos estudando quais são os fatores que podem ser utilizados para alterar a orientação e a energia. Qualquer coisa que você faça que altere a forma com que as moléculas se chocam e a energia das moléculas que vão se chocar, vai alterar a velocidade da reação. Então, vamos imaginar esses casos. Superfície de contato. O que é a superfície de contato? Vamos supor que você tem aqui um pedaço de carne. O pedaço de carne ele pode estar inteiro ou pode estar cortado em pedaços pequenos. Então, a reação de degradação dessa substância é o contato dela com o oxigênio. E você pode perceber que o oxigênio só vai colidir na superfície. Nesse caso aqui, ó, a superfície é maior, porque o oxigênio penetra entre os pedacinhos aqui e degrada o alimento mais rapidamente. Nós fizemos um experimento lá no laboratório, em que eu peguei um comprimido efervescente, triturei e joguei em água. E vocês viram que o tempo do comprimido inteiro e o tempo do comprimido triturado, o tempo reduziu quase a metade, né? Então, o tanto que esse processo de superfície de contato, ele ajuda na velocidade da reação. O estado físico dos reagentes, que é o segundo aqui, ó. As substâncias que estão no estado gasoso, elas têm mais energia do que as substâncias no estado líquido e mais energia do que as substâncias no estado sólido. Como a energia é um dos fatores que alteram a velocidade da reação, então o estado físico também. Moléculas, quando estão no estado gasoso, reagem mais rapidamente do que moléculas no estado líquido, porque tem mais energia. Luz e eletricidade. Toda vez que você acrescenta luz e eletricidade, você está acrescentando, aumentando a velocidade da reação. Por quê? Porque você está fornecendo energia.
Pressão. A pressão é o seguinte, vamos imaginar que eu tenha isso aqui. Ó. Eu tenho um pistão aqui, provido de êmbolo, tá? E as moléculas para reagir. Então, tem as moléculas vermelhas, que vão colidir com as moléculas verdes. Pronto, aqui. Toda vez que uma molécula vermelha colide com a molécula verde, pode ser uma colisão efetiva. Então, só para a gente representar, vamos colocar mais uma molécula vermelha e vamos colocar mais uma molécula verde. Aumentar a pressão é empurrar esse êmbolo aqui para baixo. Então, nós vamos empurrar esse êmbolo para baixo. Eu vou aplicar uma força F, certo? Eu vou aplicar aqui uma força F e vou empurrar esse êmbolo para baixo. Quando você empurra o êmbolo para baixo, você está empurrando as moléculas vermelhas para cima das moléculas verdes. Então, você está dando menos espaço disponível para as moléculas se movimentarem. Consequentemente, vai ter mais choques. Agora, a pressão só vai interferir mesmo na velocidade se essas moléculas forem gases. Tá ok? Concentração dos reagentes. Aqui eu coloquei 2 moléculas vermelhas e 2 moléculas verdes. Se eu tiver 50 moléculas vermelhas e 50 moléculas verdes, a chance de ter um choque aqui é maior. Então, quanto mais moléculas eu coloco, maior é a probabilidade de haver uma colisão. Então, isso aqui é importante aí para nós. Tá ok? E por último aqui é a temperatura. Tá? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade das reações. Por quê? Gente, tem que lembrar, a energia da colisão interfere na velocidade. Quando você aumenta a temperatura, você está aumentando a energia da molécula. A molécula está aumentando o seu grau de agitação e ela vai bater com mais intensidade. Então, a chance de haver uma colisão, uma reação é maior. Verifique que no laboratório nós também fizemos um experimento lá com água quente. Tá? Então, aqui eu tenho uma miscelânea de itens que apareceram já tanto no PAS quanto no vestibular da UNB. Então, vamos responder. Vamos jogar os itens. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação, certo? Só gera uma reação aquelas colisões que são efetivas. Para a reação ocorrer, é necessária uma colisão efetiva, mas não significa que toda vez que você colide vai ter reação. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação? Pode, desde que bata na posição certa. Essa colisão efetiva tem que ter energia, ótimo, mas ela tem que bater na posição certa. Então, aqui, olha o 3. Toda colisão com orientação adequada produz reação. Não, além da orientação, tem que ter energia. A energia 4. A energia mínima para a colisão efetiva é denominada energia da reação. Errado. Essa aqui é chamada energia de ativação. Galera, vamos prestar atenção nesse gráfico. Aqui o gráfico eu tenho a energia das moléculas em função do caminho da reação. Aí esse gráfico seria assim. Ó. Aqui eu tenho um reagente, aqui eu tenho um produto. A reação só começa quando chega aqui. Ó. Veja bem, pega lá aquele exemplo que eu dei em sala. Eu pego um balde aqui, coloco cheio de gasolina. A gasolina pega fogo com facilidade. Pega. Por que ele não pega aqui sem nada? Não tem como, porque tanto o oxigênio quanto a gasolina tem essa energia. Mas para a reação começar, tem que chegar aqui em cima. Então, você tem que fornecer uma energia inicial para a reação ocorrer. Aí eu venho e risco um fósforo. Quando eu risco o fósforo, eu forneço energia e eu chego aqui no topo do gráfico. Aí a reação começa. Essa energia que eu forneci aqui, o ato de riscar o fósforo e jogar, é a chamada energia de ativação, que é essa quantidade aqui, ó. Beleza? Então ele diz, a energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia da reação. Não, é energia de ativação. Item 5. A diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação da reação. Errado. Se você olhar no gráfico, olha o que é energia de ativação. Ó, energia de ativação é essa verde.
ela, ela é calculada como sendo essa rosa, essa altura rosa, menos essa altura azul, ok? Então, o que que é essa altura verde? É a energia de ativação. Isso é igual. Quanto que é, que valor é esse aqui do roxo, do rosa aí? Esse ponto mais alto do gráfico, nós chamamos de complexo ativado. Complexo ativado, que eu vou chamar de CA. Pronto. Então, o que que é energia de ativação? Energia de ativação é esse rosa, que é o complexo ativado, menos esse azul, que é o reagente, né? Que é a entalpia ou energia do reagente. É isso aqui que é energia de ativação. Não é produto menos reagente, é complexo ativado menos reagente. Próximo aqui, o 6. O aumento da temperatura em uma reação promove um aumento de colisões efetivas por unidade de tempo. Certo. Quando você aumenta a temperatura, você está fornecendo energia, consequentemente aumenta a velocidade. E por último, a velocidade média de uma reação pode ser determinada pela expressão. Tem nada a ver isso aqui, nada a ver. Nós acabamos de estudar isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Acabamos de mostrar isso aqui. Olha como é que a gente calcula aqui a energia, a velocidade média da reação. Essa é a velocidade média. A velocidade média é a velocidade de um componente sobre o seu coeficiente. Não tem nada a ver com quantidade de produto sobre quantidade de reagente. Isso aqui simplesmente não existe. Ok? É um item errado. Vamos à 10ª aqui. Outra questão aqui, que é o 10º slide da aula, tá? Questão do Enem. Aí ele diz: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Então, primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez. Então aqui ele está se referindo ao efeito da temperatura. Então, é o efeito da temperatura. Então, vamos eliminar essa alternativa. Vamos eliminar duas. Olha 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte de alimentos para acelerar o seu cozimento. Então, se eu estou falando em cortar o alimento para ele cozinhar mais rápido, eu estou falando de superfície de contato. Superfície de contato. Então, o segundo é superfície de contato. Então, risca esse aqui. E por último, que é o terceiro. Na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. Enzimas são catalisadores biológicos. Toda vez que eu falo enzima, eu estou falando de um catalisador biológico. Catalisador é uma substância que você acrescenta que aumenta a velocidade de uma reação. Então, a resposta é a letra C. Ok? Então, o último slide, estamos chegando aqui ao final. Então, ele diz o seguinte: ó, a sabedoria popular diz que fogo de palha queima rápido. Quando se compara a queima de um tronco de árvore com a palha derivada de um vegetal, nota-se a veracidade desse desse dito popular. Então, queimar folha, queimar madeira, serragem, que é a madeira em pó, isso ela queima muito mais rápido que um tronco, por conta da superfície de contato. Então, o aumento da velocidade da reação de combustão da palha, comparada com a combustão do tronco, isso é devido ao quê? Isso é devido à superfície de contato. Então, a resposta é a letra I. Beleza? Gente, espero que eu tenha ajudado vocês aí a revisar e vamos aqui aos últimos detalhes.
Se você quiser se inscrever no canal, fique à vontade aí. Não há necessidade, tá? Se inscrever no canal é só para na hora que eu postar algum vídeo, alguma coisa, você recebe uma notificação e aí fica mais fácil. Tá? Então, aqui nesse caso, você vai deixar suas dúvidas. Está estudando em casa? Teve uma dúvida? Coloca lá, vai lá nos comentários e coloque as suas dúvidas. Qualquer dúvida postada, beleza? Hoje, até 11h59, eu vou responder num próximo vídeo, que eu vou postar amanhã, às 8 horas da noite. Então, se quiser se inscrever, beleza. Inscreve, deixa aí os comentários com as dúvidas, vê se você gostou, se não gostou, né, se vale a pena para estudar, para a revisão de prova. E se você se inscrever, amanhã, na hora que eu postar o vídeo, você já recebe uma notificação e já fica tudo certo. Beleza? Galera, obrigado. Espero aí ter ajudado vocês. Tranquilo? Valeu. Até a próxima.